Olá pessoal, eu sou o Thiago de Mello, professor de russo. Nesta aula vamos aprender qual é a diferença entre делать e сделать, quando usar e qual é a diferença. E vamos começar direto ao ponto. Pessoal, talvez vocês já tenham visto por aí verbos como делать e сделать. A tradução é a mesma. Também temos aqui читать e прочитать. A tradução é a mesma também. Работать, поработать, слушать e послушать. E aí você se pergunta, quando eu devo usar cada um desses verbos e qual é a diferença entre cada um deles? Pessoal, eu vou falar para vocês tudo isso aqui nessa aula, tá bom? E se trata do aspecto dos verbos em russo, tá? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas o aspecto dos verbos é basicamente isso. Cada verbo, ele tem duas formas. Ele tem a forma imperfectiva e também tem a forma perfectiva. Nesse caso aqui, ó, o делать, ele está no formato imperfectivo. Já o сделать, ele está no formato perfectivo. E já eu vou falar para vocês o que isso significa na prática. A gente vai ver muitos exemplos aqui nessa aula, então não se preocupe. E aqui é a mesma coisa. Читать está no formato imperfectivo, прочитать no formato perfectivo e assim por diante. Afinal, qual é a diferença entre делать e сделать? Aqui temos duas frases, é basicamente a mesma coisa. O que muda é que uma frase está com o verbo делать, que significa fazer, e a outra está com o verbo сделать, que também significa fazer. Agora eu vou mostrar para vocês o pulo do gato, né? Qual é a diferença entre esses dois verbos. Então temos aqui, pessoal, я хочу делать тату. Eu quero fazer uma tatuagem. E temos aqui também, я хочу сделать тату. Eu quero fazer uma tatuagem. Se você ainda não percebeu, o que muda é somente essa letrinha aqui no começo, tá bom? Bora ver na prática, então, qual é a nuance por trás. Então, basicamente, como eu falei aqui em cima, o делать é um verbo de aspecto imperfectivo, já o сделать é de aspecto perfectivo. E o que isso significa na prática é o foco da palavra, é o foco, é aquilo que você imagina enquanto você está usando cada um desses verbos. Então, se eu falar para você assim, я хочу делать тату. O que eu estou imaginando na minha cabeça? O que eu imagino ali na minha mente? Basicamente, o foco está no processo de fazer a tatuagem e não na conclusão. Ou seja, eu estou imaginando a tatuagem sendo feita. Isso aqui pode ser homem ou mulher, tá? Eu coloquei aqui uma foto de uma mulher, mas tanto faz, poderia ser um homem também. Não tem importância de gênero nesse caso. Então, se eu falar para você, я хочу делать тату, o que eu quero é fazer uma tatuagem e eu imagino o processo de fazer a tatuagem. Eu estou focando ali no processo. É tudo sobre o foco. Qual é o foco da frase quando você fala ela, tá bom? Então, nesse primeiro caso, o verbo делать, que é um verbo de aspecto imperfectivo, ele é usado para focar no processo. Ou seja, você vai imaginar a pessoa fazendo a tatuagem. E agora, temos aqui o outro caso, я хочу сделать тату. Observem que a tradução é exatamente a mesma, não tem como perceber pela tradução. Porém, tem como perceber pelo foco, né? Se você estudou aqui um pouquinho comigo, você vai entender que tem uma nuance pequena ali por trás que nem todo mundo entende, mas que você vai entender porque você está aqui comigo. Então, se eu falar aqui, я хочу сделать тату, o foco está na conclusão da tatuagem. Ou seja, a tatuagem foi concluída com sucesso. Então, se eu falar que eu quero fazer uma tatuagem e eu uso o verbo сделать, que é de aspecto perfectivo, o meu foco principal é a finalização da tatuagem. Eu quero a tatuagem pronta na minha pele. Já se eu falar я хочу делать тату, usando o verbo de aspecto imperfectivo, o делать, o foco está no processo de fazer a tatuagem. Então, para mim, o mais importante é fazer a tatuagem em si, é o processo ali do cara pintando, fazendo a tatuagem, sentindo a dor. Já no outro caso, o foco já é a tatuagem pronta na minha pele. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Mas agora a gente vai se aprofundar ainda mais e eu também quero fazer uma sessão aqui de comparação, tá? Eu vou colocar as mesmas frases usando делать e também usando os делать e vamos ver ali qual é a nuance por trás de cada uma delas, tá? Fica aqui comigo até o final. Agora temos aqui, ó, делать e сделать, aspecto imperfectivo e perfectivo. O que são esses aspectos aí? Vamos ver aqui na prática. Então, pessoal, делать é um verbo de aspecto imperfectivo, o qual é usado para indicar processo, ações habituais ou repetitivas. Memorize isso aí, tá? Aguarde isso aqui na cabeça, anota no caderno, coloca no Anki, faça o que for para você memorizar isso. E aqui temos, ó, verbos de aspecto imperfectivo são usados no passado, no presente e no futuro. Eu estou falando isso aqui por quê? Isso aqui é bastante importante porque o verbo de aspecto imperfectivo, ele é usado no passado, no presente e no futuro. Já o de aspecto perfectivo, ele é usado somente
no passado e no futuro, tá bom? Eu vou falar sobre isso já já. Vamos só ver um exemplo aqui básico, só para a gente continuar e pegar o raciocínio. Então, se eu falar assim para você, ó, я делаю зарядку каждое утро. Eu faço exercícios físicos todas as manhãs. Aqui eu usei o verbo делать. Olha só, я делаю. Eu não falei, por exemplo, я сделаю. Por que eu fiz isso? Porque é каждое утро. O que isso quer dizer? Eu coloquei aqui na definição que são ações habituais ou repetitivas. Ou seja, каждое утро, todas as manhãs. Tá ventando bastante aqui, pessoal, tá chovendo. Eu não sei se vocês estão ouvindo o som da chuva aí, mas não há o que fazer, então vamos continuar a aula assim mesmo. Então, pessoal, o verbo делать, ele indica ações habituais ou repetitivas. Então, se eu falei que eu faço exercícios físicos todas as manhãs, obrigatoriamente eu tive que usar o verbo делать, né? Que é esse aqui de aspecto imperfectivo. E não, por exemplo, o verbo сделать. Tá certo, pessoal? Então, fica claro isso aí. Aqui tem uma nota que vocês podem ler. Eu estou tentando explicar um pouquinho mais, que é para todo mundo pegar, ok? Então, é uma ação habitual, algo que eu faço repetitivamente todos os dias, ok? Portanto, usei o verbo делать para demonstrar isso, ok? Agora temos aqui também mais um exemplo, para ficar mais claro ainda. Eu posso falar assim, он делает себе завтрак, ok? Он делает себе завтрак. Ele está fazendo café da manhã para si mesmo, tá? Então, он делает, ele está fazendo. Себе significa para si mesmo. Завтрак significa café da manhã, ok? Então, se eu falei aqui, ó, он делает, essa frase está no presente, certo? Todo mundo já percebeu isso aqui. Ele está fazendo. Por que eu não falei он сделает? Porque eu queria formar uma frase no presente. E eu falei para vocês, se lembra que o verbo de aspecto perfectivo, ou seja, o сделать, ele não existe no presente. Existe apenas no passado e no futuro. Então, se eu falasse он сделает, significaria ele vai fazer e não ele está fazendo, ok? Então, он сделает significaria ele vai fazer, ok? Já, se eu falar dessa outra forma aqui, ó, он делает significaria ele está fazendo, tá bom? Então, pega aí, ó, он сделает, ele vai fazer. No futuro, он делает, ele está fazendo no presente. Tudo bem? Anota aí. Agora eu vou apagar. Beleza? Então, se eu falar assim, он делает себе завтрак, ele está fazendo o café da manhã para si mesmo. Esta frase está no presente, então foi usado um verbo de aspecto imperfectivo, o verbo делать. E também é um processo, ou seja, algo que está acontecendo agora e ainda não teve um resultado final, tá bom? Agora temos aqui mais um exemplo. Что ты делал вчера? O que você estava fazendo ontem? Что ты делал вчера? O que você estava fazendo ontem? Então, aqui nessa frase, o foco está no processo, não no resultado. Ou seja, eu falei, o que você estava fazendo. É uma coisa que você estava fazendo, você não havia terminado de fazer aquilo que estava fazendo, então é um processo. A coisa estava acontecendo ainda, ela não tinha finalizado. O que é bem diferente de falar, что ты сделал, tá? Com o verbo de aspecto perfectivo aqui com o сделать. Isso aqui já significaria o que você fez, tá? Então, basicamente, ó, temos isso aqui que significa você fez, tá? E temos também isso aqui, deixa eu só colocar aqui em cima, que significa você estava fazendo, tá bom? Olha só aí, presta atenção. Deixa eu tirar isso aqui. Então, olha só. Ты делал, você estava fazendo. A ação estava acontecendo, era um processo. Por isso que eu usei estava fazendo, tá? Faz sentido se você analisar bem. Ты сделал significa você fez, ou seja, a ação aqui foi concluída. Conclusão. E aqui é processo. Deu para entender? Deu para pegar? Isso aqui a gente vai ver ainda mais, tá? Eu não acabei ainda. Calma aí. Então, basicamente é isso, pessoal. Opa, deixa eu só tirar isso aqui. Что ты делал вчера? O que você estava fazendo ontem? O foco está no processo, não na conclusão. Beleza, agora que nós vimos um pouco mais de maneira profunda, né? O que significa um verbo de aspecto imperfectivo. Por exemplo, aqui o делать, né? Que basicamente é um verbo o qual é usado para indicar processo, ações habituais ou repetitivas. Agora vamos ver o contrário, né? Que é o сделать, que é um verbo
de aspecto perfectivo, o qual é usado para indicar conclusão de uma ação, ou seja, o resultado dessa ação, tá? E, como eu falei para vocês, verbos de aspecto perfectivo são usados no passado e no futuro, e não no presente, tá bom? Isso aí é importante de lembrar. Por exemplo, Я сделаю уроки завтра. Ok? Я сделаю уроки завтра. Eu farei minhas lições amanhã, tá? Que lições da escola, lições de casa. Então, eu falei para vocês, я сделаю. Se está utilizando um verbo de aspecto perfectivo, ou seja, isso aqui está no futuro. Isso aqui não está no presente, tá? Então, isso aqui, ó, não significa eu estou fazendo. Tá? Não significa eu estou fazendo. Isso aqui significa eu farei, como está aqui em cima. Ó. Eu farei. Beleza? Então, se você quiser dizer eu estou fazendo, aí você vai ter que falar assim. Aí você vai ter que tirar a letra S aqui do começo e falar simplesmente я делаю, tá bom? Isso aí é importante de lembrar, pessoal. Muito importante, que eu vi que a galera tá confundindo isso aqui. Lá no curso também o pessoal tá confundindo a diferença entre делать e сделать, tá? Então, ó, я сделаю уроки завтра. Eu farei minhas lições amanhã, tá? Então, сделать é um verbo de aspecto perfectivo, então ele sempre está no passado ou no futuro, nunca no presente. Я сделаю não significa eu estou fazendo, e sim eu vou fazer, eu farei no futuro. Mais um exemplo. Ты уже сделал уроки? Você já fez as lições? Ты уже сделал уроки? Você já fez as lições? Então aqui está no passado, como eu falei, né? Tem passado e tem futuro. Aqui está no passado, tá tudo bem. O foco está na conclusão, ou seja, no resultado da ação. Eu perguntei se você já fez e se você já terminou de fazer as lições. Se elas já foram concluídas, se você já tem o resultado, as respostas ali da lição, se já está tudo pronto, tá? Por isso que eu usei o verbo сделать, que está no seu aspecto perfectivo, tá bom? Se fosse assim, ó, ты делал уроки, significaria você, vou colocar aqui uma tradução, quem sabe fazer ao vivo, você estava fazendo as lições, tá bom? Essa aqui seria a tradução. Então, ó, estava fazendo, tá bom? Compare isso aqui, pessoal. Vejam se vocês conseguem entender isso aqui com a própria cabeça de vocês, tá? O que você entende sozinho é mais importante do que alguém te fez entender. Beleza? Ah, esqueci também de colocar o G aqui. Beleza? Então compare essas duas frases aqui. E é isso aí, vamos passar agora adiante, tá bom? Bom, agora que eu já terminei a minha explicação do que é um verbo de aspecto imperfectivo e o de aspecto perfectivo, vimos também uns exemplos, agora chegou uma parte bem importante aqui dessa aula. Eu quero comparar com vocês, né? Eu vou colocar aqui um montão de frases no aspecto imperfectivo e no aspecto perfectivo, a mesma frase, e a gente vai comparar, vamos ver o que significa, qual é a nuance por trás de cada uma delas. Então vamos começar aqui, ó. Что вы делали? Okay? O que vocês estavam fazendo? Что вы делали? Temos aqui também, ó, что вы сделали. Qual é a diferença, pessoal? Что вы делали? Nós usamos o verbo делать, certo? Que é um verbo de aspecto imperfectivo. E o foco está no processo. Então a pergunta é, o que vocês estavam fazendo? Era uma ação que estava acontecendo. Ou seja, ela estava no processo ainda, ela não havia terminado. Então aqui é tudo sobre o processo. E agora temos aqui, что вы сделали? Aqui já foi utilizado o verbo de aspecto perfectivo, o сделать. Então, é uma ação que aconteceu. Se lembra que verbos de aspecto perfectivo, eles só podem ser usados no passado e no futuro? Por quê? Porque ele é perfectivo, é uma ação perfeita. Uma ação perfeita, ela não está acontecendo agora. Ela já aconteceu no passado e com certeza ela vai acontecer no futuro, tá? Por isso que é perfectivo. Beleza? Então, что вы сделали? Aqui o foco está na conclusão, no resultado. Então, é o que vocês fizeram. É só você comparar a tradução, tá? E eu tô falando isso aqui porque nem sempre pela tradução vai ficar claro. Não é sempre que você vai entender pela tradução, tá? Mas em alguns casos, nesse caso aqui, eu traduzi de uma forma que você consegue entender somente pela tradução, tá bom? Então basicamente é isso. Что вы делали? O foco está no processo. Что вы сделали? O foco está na conclusão do processo, no resultado. Temos aqui também. Что вы делали вчера днем? Ok? Что вы делали вчера днем? O que vocês estavam fazendo ontem à tarde? Então, днем
é à tarde, tá? Não é de dia. Isso aqui não significa dia, significa tarde, tá bom? Eu já fiz até uma aula sobre isso. Eu não sei se foi no curso ou se foi aqui no YouTube, mas se tiver sido aqui no YouTube, eu vou colocar um link na descrição desse vídeo, tá? Então, basicamente aqui, a gente está focando no processo. Já se você falar assim, ó, мы делали ужин, tá? Isso aqui também é o processo, porque foi usado o verbo делать, que é o aspecto imperfectivo, tá? Então, tudo aqui é processo. A ação ainda estava acontecendo, era um processo que estava em andamento. E agora, se a gente falar assim, что вы сделали вчера? O que vocês fizeram ontem? Aqui o foco já está no resultado, é na conclusão, né? Uma coisa que já foi feita. Ela não estava sendo feita, ela já foi feita, ok? E temos aqui мы сделали ужин. Nós fizemos o jantar, ou então nós preparamos o jantar. Aqui é o resultado, tá bom? O foco está no resultado da ação, na sua conclusão. Então perceberam que мы делали ужин é nós estávamos fazendo o jantar. E мы сделали ужин é nós fizemos o jantar, ok? Aqui o jantar estava sendo feito. E aqui o jantar já foi feito, tá bom? Entendido aí, pessoal? E pessoal, outra coisa, essa aula tem um material. Isso aqui tudo eu transformei em PDF para vocês estudarem. E eu coloquei lá no nosso canal do Telegram, tá? Tem um link aqui na descrição do vídeo para você entrar no canal do Telegram e lá vai ter o material para você baixar e pegar as frases, colocar no Anki, estudar, anotar no caderno, tá? Então se quiser o material da aula, vai lá no canal do Telegram gratuitamente. E outra coisa, nós temos no curso de russo Fluência Incondicional, que é o meu curso de russo completo, temos aqui um módulo inteiro recente, eu acabei de publicar ele, sobre o aspecto dos verbos em russo, sobre isso que a gente acabou de estudar aqui, tá? Então se você quiser saber a diferença entre делать, сделать, читать e прочитать, работать, поработать. Se você quiser ver isso aqui de maneira profunda, tem um módulo inteiro só sobre isso, onde eu me aprofundo muito, tá? Aqui nessa aula eu não tive tempo de me aprofundar nesse tema, a gente só entendeu ali o conceito base, porém tem muita coisa pela frente, tá? Tem muitas nuances, tem muitas outras funções, muitos outros usos. Então se você quiser ficar por dentro e aprender russo de verdade até fluência, tem um módulo sobre isso aqui no curso de russo Fluência Incondicional. Também tem aulas de russo com filmes e séries e músicas, tem aula de gramática que está saindo aí, né? Nosso novo módulo sobre casos gramaticais e verbos de movimento. Tem as aulas de russo com diálogo, aula de russo com texto com áudio. Tem o método Vem a Minha Língua Russa, né? Que é o método que eu utilizei para aprender russo sozinho, de maneira autodidata. Tudo isso eu ensino aqui no curso. Tem os materiais, muitas aulas, tem mais de 130 aulas, deixa eu ver, 137 aulas, tá? No momento agora. E tem muitas novas aulas aí que eu tô preparando para vocês. Eu tô até orgulhoso porque vai ficar muito bom. Aqui no meu site, tem um link aí na descrição do vídeo e também nos comentários, você vai entrar nesse site. Aqui tem todos os detalhes sobre o curso, tá? Como é que é o curso, como é que é a didática. Você pode ver aqui, ó, no final da página, tem uma seção de dúvidas frequentes que o pessoal pergunta sobre o curso. Então, onde vai ser o curso? Quanto tempo dura o curso? Em quanto tempo vou me tornar fluente? Para quem é esse curso? Tem tudo aqui para você respondido, tá? E aqui, ó, durante a página, né, ao longo da página, tem sua garantia, tem os detalhes e você clica aqui nesse botão verde. Quero fazer minha inscrição para fazer a sua inscrição no curso, tá bom? Tem aqui também quem sou eu, tem os depoimentos de alunos que já fizeram aqui o curso, ó. Se quiser dar uma olhada, vem aqui ver. O que mais que temos? Os benefícios do curso, módulo bônus, né? 27 recursos online que eu uso para aprender russo. E também temos aqui o módulo bônus de russo com filmes, séries e músicas, tá? Aqui está o valor do curso. E é isso aí, pessoal. Já sabem o que fazer. Como dito por mim, o material dessa aula tá lá no Telegram. E se quiser se aprofundar mais, tá aqui o curso para vocês, tá? Pacá, pacá e até a próxima aula.